Olá pessoal, meu nome é Vitor Rafael, sou eu aqui de novo. Eu faço parte do grupo 9 da matéria de arquitetura de computadores da PUC Minas, tá? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma função um pouco diferente. Essa não é uma função, é um procedimento. Ela é um void e esse void recebe dois parâmetros, um vetor de char cheio, que é o y, e um vetor de char vazio, que é o x. Ela tem uma variável de controle que é o i, e a gente vai estar vendo como é que funciona, né? Porque basicamente x recebe o que está no y ali, como vocês podem ver no código, concatena mais um aí, e assim vai mudando o i, vai mudando a posição, e o x vai recebendo em cada posição o que tem em y na mesma posição, montando assim a nossa string, fazendo assim uma cópia de string, tá? Então esse é o código que a gente vai ver hoje, então vamos, sem mais demora, para o assembly, beleza? Bom, pessoal, novamente aqui na nossa ideia do Mars, né, que é o nosso simulador que a gente vai utilizar para fazer esse código, a gente pode dividir em dois blocos, que é o data e o text. Eu já expliquei para vocês, o data ele escreve em memória, coloca coisas pré, né, antecipadamente que você queira colocar como uma mensagem para o usuário, dentre outras coisas. Aqui eu coloquei novamente uma mensagem para o usuário, pedindo para ele me informar uma string com até 50 caracteres. Então ele pode informar uma string de até 50 caracteres e com o enter ele confirma essa string. Aqui tem uma coisa diferente, vocês devem ter reparado, que é uma variável string com ponto space, é um método diferente, né? E 50 na frente. Bom, isso daqui que vai fazer possível, né, eu receber essa string do usuário e também no tamanho de 50 caracteres. Você declara assim, uma variável, ponto space e o tamanho que você quer. Aqui eu tenho uma mensagem de saída que vai junto quando o resultado for aparecer, né, quando eu já tiver um resultado. E essa variável nada aqui, mais pra frente eu explico porquê, mas ela é bem bobinha, tá? Vamos lá, agora para o nosso text. Bom, aqui vocês já sabem, eu só estou dizendo que eu quero printar uma string na tela, tá? Eu já mostrei isso para vocês no outro vídeo. É um load immediate, aí é v0, código 4, que quer dizer printar uma string, tá? Aí eu escrevo o que? Eu passo para o meu A0, né? Pelo load address, eu passo o meu A0 e o meu A0 recebe mensagem. Então ele recebe essa mensagem aqui e com o syscall escreve na tela bonitinho, o usuário recebeu a mensagem, beleza. Agora o que acontece? Aqui é diferente. Load immediate v08, diferente no outro código que era load immediate v05, que nos permitia ler um inteiro do usuário. O 8 nos permite ler uma string do usuário, mas tem alguma jogadinha diferente aqui. Você tem da mesma forma, aqui você vai da mesma forma dar um load address, onde o A0 recebe a sua variável que vai receber a string do usuário, ok? Então você carrega a sua variável que vai receber a string do usuário no seu A0 e exibe na tela. Porém, aqui embaixo você tem de dar um load address A1 e o tamanho da string que você vai receber. No nosso caso, o tamanho máximo é 50, que a gente determinou ali em cima. Damos um syscall e perfeito. A string já está salva na variável e no A0, tá? Como a nossa string do usuário está salva no A0 e no código de exemplo utilizava a string estava salva no A1, né, no registrado A1, eu apenas fiz uma instrução de move para mover o que estava no A0 para o A1 e aí eu dei eu coloquei o A0 para receber a variável nada para ver mesmo que ele não tem nada e que depois ele vai ter, tá? O A0 vai receber toda a cópia de A1 aqui novamente. Então beleza, aqui embaixo a gente chama a nossa variável. Ó, a nossa variável não, a nossa função, pessoal, desculpa. Aqui a gente chama a nossa função, então vamos passar para ela, tá?
Bom, na nossa primeira linha, isso não é novidade para a gente está posicionando, a gente está fazendo o posicionamento do ponteiro de uma forma que ao se deslocar, ele desloca uma posição e nos permite fazer um story word, né? Escrever em memória o nosso S0, beleza? Então é isso. Eu já tinha comentado com vocês que a gente poderia colocar essa linha como add SPSP, só que menos 4, né? Também é uma outra forma de escrever. E aqui a gente escreve em memória o nosso S0, né? Na nossa pilha, na nossa posição que a gente abriu. Ok, quem que é esse S0? O S0 nada mais é do que o nosso I, ok? A gente está declarando o nosso I. E após declarar o nosso I, a gente tem de concatenar 0 a ele. Então, como também no código de exemplo não estava sendo usada a instrução move, né, para mover 0 para S0, a gente faz um add, S0 recebe 0, 0. Desta forma, funciona do mesmo jeito, o S0 está recebendo 0, tá? Igual no código que eu mostrei para vocês anteriormente, né, na tela, o I é declarado e o I recebe 0, porque ele é nossa variável de controle. Então, S0 é nosso I, ok? Agora vamos começar o nosso código de verdade, né? A gente passa para a linha aqui do L1. Bom, no L1, a gente soma o S0 ao A1 de uma forma que né, o A1 carrega a nossa string que a gente pegou do usuário e ele guarda em T1. Então, o que acontece nessa linha? Essa linha ela faz o cálculo do endereço de memória de onde vamos ler, né? De onde a gente vai ler aquele caractere, e usando a instrução load byte logo abaixo, a gente vai conseguir ler e guardar em T2. Então, nessa linha 38, a gente obtém o endereço de memória, a gente salva em T1 esse endereço de memória, e na linha 39, esse mesmo endereço de memória, ele é usado para fazer um load byte, que é a cópia do que está nesse endereço de memória, salvando em T2. É isso, pessoal. Então, agora o nosso YI, que é o que a gente precisa colocar em XI, a gente já tem ele salvo em T2, tá? A gente achou o endereço de memória de YI e colocou o que tinha lá dentro em T2. É isso, nada além disso. E aqui embaixo, a gente já a gente já encontrou o nosso endereço de memória que a gente leu. Agora a gente vai encontrar o nosso endereço de memória que a gente vai escrever, pessoal. Então, nada mais é do que a gente encontrar em qual endereço de memória de x, né, do nosso vetor x, que a gente vai colocar o que está dentro de T2. A gente faz o mesmo processo, soma a nossa variável i, né, que seria o nosso izinho aqui, o S0, ao A0, que é o nosso x, tá? O A1 é o nosso y, o A0 é o nosso x, e salva em T3. Conseguimos o endereço de memória de xi. Fechou, pessoal. Agora é só a gente dar um story byte. O load byte lê, o story byte escreve. Achamos aqui, escrevemos aqui, pessoal. Escrevemos neste endereço de memória o que está em T2. Fechou, pessoal? Somente isso. Não tem mais o que fazer. Terminamos. Pronto, escrevemos o nosso primeiro caractere. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente testa, né? Depois que a gente fez tudo isso, a gente usa o back, que compara o valor em T2 com 0, para sabermos se iremos desviar para L2 ou colocar I mais 1. E o nosso I, como vocês já sabem, já estou repetindo várias vezes, é o nosso S0, tá? Então, vamos lá. Basicamente, o que vai acontecer nos dois caminhos? Bom, se T2 for diferente de 0, não vamos desviar para L2, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar percorrendo essa linha. Então, a gente vem para a linha 43, tá? Ou seja, a condição, né, para ser diferente, então a gente soma
S0 mais 1, que é I mais 1, e guardamos em S0. E a gente volta para L1, a gente dá um jump L1, pessoal. A gente volta aqui para cima, só que agora com um valor novo para S0. Então a gente repete o mesmo processo, obtém um novo endereço de memória para leitura e obtém um novo endereço de memória para escrita, e assim sucessivamente até copiarmos toda a string. Entenderam, pessoal? É essa a mágica, é assim que a gente faz essa brincadeira aqui. E agora, quando T2 for igual a 0 e desviarmos para L2, o que vai acontecer? Bom, nada mais é do que, quando estivermos sair, ou seja, a gente vai pular, T2 é igual a 0, e aí a gente pula para L2 e começa o processo de desempilhar, a gente tira os valores da pilha, como a gente já viu isso. Aqui a gente tira esse valor, resgata esse valor, faz a leitura dele com o load word, e aqui a gente reposiciona o ponteiro para a gente liberar esse espaço que a gente tinha reservado numa pilha para a gente, ok? E assim o código que chamou, o resultado final vai para ele, ou seja, a nossa string está copiada com sucesso. E é isso, pessoal. Essa foi mais rapidinha, mais simples, e a gente terminou nossa função. Agora vamos voltar aqui para cima para a gente finalizar o processo do código, tá? Então, voltamos aqui para a linha 22 com o nosso RA, que nada mais é do que Return Address, tá? No outro vídeo a gente falou sobre isso aqui também. Então, vamos lá. Voltamos para cá. E, como eu já tinha dito no outro vídeo também, nossos registradores que dão retorno de funções é o V0 e o V1. Então, por isso, eu não preciso dar um load address para nenhum registrador, nem a 0, nem a 1, nem nenhum, porque já está salvo aqui no meu V0. Então, eu só dou um LIV04 e o syscall, que vai escrever na tela o resultado, né, a nossa string já copiada, que veio daqui de dentro da nossa funçãozinha, tá ok? Beleza. A partir disso, eu vou escrever a minha string de saída, né? Eu dou um LIV04, porém agora eu tenho algo específico salvo em memória aqui no data que eu quero escrever, então eu dou um LA, load address A0 e coloco, né? Adiciono essa variável ao meu A0 e dou um syscall. Escrevi a mensagem de finalização, rodei o meu programa, finalizamos perfeitamente, pessoal. E agora, para o nosso programa não rodar infinito, ou não correr o risco, né, de rodar infinito, como eu já tinha dito no outro vídeo também, a gente dá um LI, load immediate, V010 syscall, que é o que força a finalização do nosso programa quando ele passar por aqui. Então não vamos correr o risco dele ficar repetindo e repetindo e repetindo. Agora, para finalizarmos de vez, vamos testar, pessoal. Vou dar um F3, F5 e vou escrever o meu nome, tá? Victor Rafael. Pronto, pessoal. Já está sendo exibida a nossa cópia de string e aqui a mensagem que eu escolhi para escrever quando finalizar o programa, cópia da sua string acima. É isso, pessoal. Vou testar mais uma vez. Tomate e ovo. Pronto. Copiamos a nossa string daqui para cá. Está funcionando perfeitamente. Beleza? Agora que eu já mostrei o nosso programa funcionando para vocês, eu vou fazer o debug. O debug é caso a gente tenha algum erro e também a gente queira ver operação por operação dentro do nosso programa, a gente consegue, tá? Então, ao invés da gente apertar F3 e F5, apertamos o F3 e aqui ele já nos mostra todo o código fonte, tá? Ele já mostra tudo aqui para você. Ao invés de a gente apertar o F5 para rodar o programa todo, a gente vai apertar esse botãozinho aqui que vai passar de linha a linha. A linha que será executada é a linha marcada de amarelo, tá, pessoal? Então, amarelo é o que está sendo executado no momento. Beleza. O que eu estou te pedindo aqui? Coloca 4 para mim em V0. Então, V0 recebe 4.
aqui, ó, V0 recebeu o valor 4, certinho. O que o valor 4 quer dizer? Impressão de string, imprimir na tela, que é uma variável que está com caracteres. A gente vai imprimir a mensagem para o usuário, que é a variável mensagem, que a gente coloca em A0 para poder ser exibido, porque tem que estar em A0 para ser exibido. E vamos para o syscall, beleza. Aqui, ó, quando ele vier para o syscall, ele executa. Executou, e aí agora eu coloquei 8 em V0. O que eu estou fazendo aqui? Aqui, ó, como vocês podem ver, o A0 recebeu esse valor aqui, que é determinado, né, da variável mensagem. Endereço da variável mensagem, tá, pessoal? Na linha 13, eu estou colocando 8 em V0. O que é o código 8? O código 8 é para leitura de string, como está escrito aqui, ó. Então, V0 recebe 8, certinho. Agora ele vai ler uma string que o usuário vai informar para a gente, que é o que vai ser copiado. Aí a gente coloca o endereço de string em A0 para o A0 poder fazer essa coleta, né? Porque é assim que funciona. Você coloca a variável, declara a variável em cima, e aí a partir disso você dá o A0, passa o endereço de memória para A0 e o usuário vai informar essa string que você vai salvar em A0, tá? Beleza. Aqui nessa linha a gente concatena a 1 o mesmo tamanho que a gente reservou anteriormente para essa string conseguir ter, tamanho máximo, que é 50. Então, A1 recebe 50. E o valor que estava em A0 aqui, ó, mudou. Agora a gente tem um novo endereço aqui em A0, que é o endereço da nossa string, variável string. No syscall, ele vai me pedir, ó. Aqui, ó, eu já abri o espaço para eu digitar e ele não vai sair daqui enquanto eu não informar, tá? Então eu vou informar aqui. Olá. Então, pessoal, eu dei o syscall, né? Eu apertei Enter para confirmar, ele leu a minha string e ele passou para a linha de baixo, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando aqui, como vocês podem ver, eu estou passando que está em A0 para A1. Então A1 vai receber a minha variável que acabou de ser lida por A0, tá? Vamos lá. Viu? A1 recebeu o mesmo endereço que está salvo em A0. Então agora A1 que tem a nossa string lida, ok? Ok. Vamos prosseguir. O que vai acontecer nessa linha, pessoal? Agora, como eu já tinha falado para vocês, eu vou colocar em A0 a variável nada, que ela só tem um caractere vazio aqui, para ter certeza que foi passado para o A1 que tinha A0 e agora o A0 vai ter nada realmente, para depois no final a gente ter certeza que copiou certinho para o A0 a nossa string e que não tá lá o que estava armazenado anteriormente. Então aqui, ó, no endereço que está salvo em A0, isso daqui vai mudar quando eu executar essa linha, tá? Ó, então vamos lá. Executei. Antes de executar a linha de chamar a função, aqui o endereço de A0 mudou e agora ele tem a variável nada salvo lá dentro. Vamos lá. Agora começando a nossa função, pessoal, na primeira chamada a gente vai ter o nosso primeiro RA salvo, tá? Aqui, ó. A gente teve o nosso primeiro RA recebendo esse endereçamento aqui, que é o endereçamento dessa chamada, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora começando a nossa função. Aqui a gente tem, né, a nossa primeira linha, que é a reserva de um espaço em pilha, tá? Então aqui ele está fazendo nosso primeiro espaço em pilha. A hora que eu executar essa linha, nosso espaço já vai estar certo já. O que ele fez? Ele salvou em SP esse endereço de memória, que é o endereçamento do nosso espaço para poder salvar alguma coisa. E aí a gente vai colocar nesse endereço o valor que está em S0, para a gente sempre ter o controle daquele I nosso, anteriormente já informado, sabe? Que é o I, é a variável de controle que a gente vai navegar dentro da string, sabendo qual posição, qual caractere, né? Referente à posição atual que a gente vai fazer a cópia. Então, agora o SP, nesse endereçamento aqui, ele vai receber S0. Recebeu, beleza. A gente vai colocar então o primeiro valor em S0. Tá? Aqui nada mais é, a gente salvou em SP o S0 e agora a gente vai dar o valor para S0. O primeiro valor é 0. Essa linha aqui, ela nada mais é do que receber 0. Então, S0 recebe 0. Beleza.
Daí agora a gente começa o nosso loop. A partir daqui a gente não passa mais por essas linhas, entre 36 e 38. A gente fica apenas entre L1 e L2, que vai dar a linha 39 a 49. Ok. A primeira linha, ela vai fazer a gente conseguir achar o endereçamento que será feita a cópia, tá? Então a gente pega o S0, que está salvo, né? Que é o 0 no caso. Então, posição 0 de A1. A1 é o que contém nossa string. Essa linha aqui nada mais é, pessoal, do que fazer a adição, né, da posição no que está salvo em A1. Isso nos dá o endereço de memória, tá? Então a gente vai ter um endereçamento de memória da posição 0 em A1 e salvar em T1. A gente conseguiu esse endereçamento de memória e a gente escreveu ele em T0, ok? Agora a gente vai obter um endereçamento de memória que vai ser salvo, beleza? Então a gente vai fazer o que? A gente vai pôr S0, a gente vai somar S0 a A0 para obter o endereço de memória e salvar em T3. O que a gente faz agora? Agora a gente escreve o que está em T2 em T3. O endereço de memória é T3. Então, o que estava salvo no endereçamento de memória salvo em T2 era o nosso caractere atual, né? Que era para a gente fazer a cópia. E aí a gente vai escrever, né? Usando um store byte no endereçamento de memória agora obtido, que é o local que vai receber, que é o T3. Beleza. Então vamos lá, vamos ver isso tudo rodando. Primeiro, a gente vai obter um endereçamento de memória, né, que a gente vai usar. Beleza. T1 recebeu esse endereçamento de memória. Agora a gente vai copiar esse endereçamento de memória, né, para T2. Beleza, copiamos, tá aqui, tá salvo, recebeu, T2 recebeu. Agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar em T3 o endereçamento de memória do local que vai receber, né, o caractere, beleza? T3 recebeu o endereço de memória, certinho. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai escrever o que está em T2 em T3, tá? Beleza, T3 recebeu o que estava em T2, bonitinho. O que esse back faz? Esse back, ele compara se T2 é igual a zero, ok? Se for igual a zero, ele desvia para L2. Se não for igual a zero, ele soma mais um, tá bom? Então tá. Então o nosso T2 não é igual a zero. Então a gente obteve sim o endereço de memória certo, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai continuar o código. Continuando o código, a gente coloca mais um no S0. Então, a gente tem um endereço de memória válido em T2, né? Uma escrita válida, tá? Então, beleza. Temos uma escrita válida, continua o código. S0 recebe 1. Então, o S0 agora vai ter 1, não 0 mais. Beleza, S0 tem 1 agora. Agora a gente vai pular para L1. L1 faz o quê? L1 agora pega o novo endereçamento de memória. O novo endereçamento de memória, ele vai usar agora o 1, valor 1 do que está em A1. Então, posição 1 do que está 1 a 1. Somando isso, a gente vai obter o endereço de memória e vai salvar em T1. Salvou em T1, que é o endereço mudou. Aí a gente vai fazer um load byte copiando para T2. Copiamos para T2, que mudou também. E agora a gente vai fazer o mesmo, né? Descobrir o endereço que vai receber, né? E vamos salvar. Vamos somar a posição 1 do A0, obtivemos o endereço, né? E salvamos em T3. Beleza, T3 aqui recebeu um novo endereço. E vamos escrever o que está em T2 nesse endereço de T3. Perfeito, rodou bonitinho. E isso vai se repetir, pessoal. Ok, pessoal. Agora o nosso endereço já não era mais válido. O T2 recebeu 0. Já não tinha mais o que buscar em A1. Então, a gente pula para o L2, tá? Pulando para o L2, a gente recupera, né, o que estava salvo na pilha, no valor S0, e na linha de baixo a gente vai liberar o espaço que estava alocado na pilha, que a gente tinha alocado aqui em cima, aqui, ó, nessa linha 36. Então, vamos lá.
recuperamos o que está salvo em S0. A gente desaloca agora o valor da nossa pilha, libera, né, o espaço da nossa pilha e dá um return address para esse endereço de memória. A gente retorna aqui para cima, né? O nosso return address nos devolveu aqui para nossa chamada na linha 22 e caímos na linha 23 que será executada agora. De novo, o meu V0 vai receber 4, que é para imprimir uma string, e como eu já tinha comentado, os registradores que recebem um retorno de função são o V0 e o V1. Então eu não preciso colocar nada no A0 para exibir dessa vez, porque eu vou exibir apenas o que já está em V0, que é o retorno da nossa função. Aí eu vou executar. Quando eu der, aqui ó, o V0 recebeu 4, e quando eu der o syscall, vai aparecer aqui a cópia da nossa string, beleza? Já apareceu, está aqui a nossa string, pessoal, copiada. E logo abaixo, eu tenho outro momento que o meu V0 recebe 4 novamente, para escrever a nossa mensagem final, a nossa mensagem de saída, que aí sim eu vou copiar o que está aqui para A0, para poder ser escrito, né, printado na tela para o usuário ver. Então, V0 recebe 4 novamente. A gente passou para o A0 o endereço da mensagem de saída. Aí o endereço mudou agora. E agora o syscall vai exibir a última mensagem e assim a gente completa o programa. E aqui, pessoal, a gente tem a nossa última instrução, que é o LI, onde V0 recebe 10, para o nosso programa ser forçado a terminar. Então, pronto. V0 recebeu 10 e o nosso programa terminou. Pronto, pessoal. Terminamos o debug. Mostrei funcionando perfeitamente para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso. Até a próxima.